Quem está assistindo ao vivo aí, sejam bem-vindos. Arte de fazer perguntas. Eu amo tanto esse negócio que chama pergunta. Ali, ó, como tarará, tarará, tarará. Presta atenção nisso aqui, ó. Primeira coisa, a filosofia por trás dessa interrogação. Essa interrogação tem um balaio e uma cobra sai daqui de dentro. Já percebeu isso ou não? Pergunta é ofensiva para um monte de gente, sim ou não? A pessoa, quando alguém faz pergunta, ela já fica ofendida. Por quê? Porque a pessoa que não tem a resposta, ela vai ficar ofendida. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que a pergunta, ela revela da pessoa que está perguntando a maturidade dela. Então, a maturidade da pessoa é revelada. Se a pessoa pergunta assim para mim, como é que faz para ganhar 10 mil por mês? Ela acabou de mostrar o nível financeiro dela, sim ou não? Se ela perguntar para mim, como é que faz para fazer 100 mil reais por mês? Ela mostrou o nível dela. Se ela perguntar, como é que faz para atingir meu primeiro milhão? Aí a pessoa fala assim, continua subindo o nível, tá? De maturidade. Como é que faz para eu gerar equity bilionário? Eu que tenho uma empresa, só pela pergunta, a primeira coisa que vocês vão anotar sobre a arte de fazer perguntas. Atrás da pergunta tem a maturidade da pessoa. Então, se a pessoa pergunta, como é que faz para você não ficar com raiva? Ela está mostrando a maturidade emocional dela. Agora, você imagina ler todas as áreas da vida de uma pessoa só através das perguntas que ela faz. Então, quando a pessoa está fazendo pergunta para mim, ao invés de ficar assim, nossa, olha que pergunta, eu estou assim, essa pessoa acabou de entregar um código, 2 códigos, 3, 4, 5, aí eu analiso ela só com as perguntas, ela não respondeu nada ainda. Pra você entender a gravidade do que é uma pergunta. Então, a pessoa está fazendo a pergunta, eu olho, a aparência dela é uma, a pergunta dela é outra. Aí eu vejo que está sem sintonia aquilo. Agora, imagina quando eu viro as perguntas para ela, já sabendo o grau de maturidade que ela acabou de colocar, eu já faço perguntas muito mais bem colocadas. Então, segunda coisa, a primeira que pergunta revela maturidade. Segunda, a pergunta de uma pessoa revela a intenção dela. Então, quando a pessoa está fazendo uma pergunta, se ela, além de revelar a maturidade, ela também já revela o que ela está querendo. Terceira coisa sobre perguntas que é assustador. Toda pergunta, praticamente, 99% das perguntas já vem com a resposta. É incrível. A pessoa faz a pergunta, como que faz para eu prosperar, deixando, ela já meio que entrega a resposta, quase todas. E sempre as pessoas ficam impressionadas, porque vocês já perceberam ao vivo, a pessoa pega o microfone, faz pergunta, eu respondo tudo aqui ou não? Posso contar o segredo? As perguntas são repetidas. E a gente fala, como que pode um homem saber tantas respostas assim? É porque eu estou há 20 anos respondendo as perguntas. Por que eu virei meme quando eu falei como tarará, tarará, tarará? Porque as pessoas, elas não querem fazer perguntas, elas querem desabafar. Elas não querem fazer perguntas, elas querem fazer pitch. Elas não querem fazer perguntas, elas querem tacar algo emocional dela em outra pessoa. E eu só quero que você faça pergunta. Talvez essa possa ser a palestra que eu mais liberei para você fazer pergunta, ou possa ser a palestra que ninguém vai perguntar. Não vai ser uma palestra comum. Ou vai ter muita pergunta como nunca teve, se vocês entenderem o que eu vim fazer, ou então não vai ter nenhuma. Mas de tudo, entende a maturidade da pessoa, a intenção da pessoa, já era. Aí tem uma coisa que eu descobri. Essa pergunta, quando eu estou fazendo, a maioria das vezes, depois que eu treinei isso aqui na minha cabeça, já falando da sua, eu não faço perguntas querendo a resposta daquilo. Eu faço perguntas para pegar o comportamento da pessoa. Tem gente que faz pergunta querendo respostas. Eu não quero a resposta. Então, no debate rápido, numa sabatina na Globo News com 6 pessoas, no Roda Viva com mais 6, o que as pessoas estão falando e perguntando, eu não estou focado. Mateus falou, quais foram as perguntas mais importantes que você fez para chegar aqui? Talvez você não entendeu a gravidade das respostas que eu dei, que são as 3 perguntas. Até quando eu vou tolerar isso? Quem pode me ajudar? E como eu vou fazer isso? Eu descobri na minha vida que o como é o que menos importa. O quem mais importa. Quem é a pessoa que já faz é mais válido.
eu pegar o caminho de uma pessoa que está fazendo ou já fez, do que achar um protótipo de como fazer. Porque o como fazer, às vezes eu não vou acreditar, mas ver uma pessoa fazendo, eu vou acreditar. Vendo uma pessoa fazer, aquilo já vai mexer com o meu cérebro de tal forma que eu vou falar, agora vai funcionar. Então, presta atenção. Se você aprender a fazer pergunta, vai acontecer algo milagroso na sua vida. Você vai sentir menos. Vocês gostam de, sempre que alguém fala alguma coisa para você, seu coração, você fica assim, você fica sentindo o tempo inteiro? Fica ofendido, fica com raiva. Vocês gostam desse tanto de sentimento ou não? Tem como mudar. Como? Antes de sentir, faça perguntas. Então, por exemplo, você está num ambiente, aí acontece algo, alguém fala algo, ao invés de você sentir, você vai fazer pergunta. Você fala, será que essa pessoa está num bom dia? Aí você está num rolê na sua cabeça, ao invés de ficar ofendido com o que a pessoa falou. Esse negócio, uma pergunta absurda que você vai fazer daqui para frente, quando você estiver na situação de causa, anota aí. Você vai escolher uma das duas. O que um sábio faria nessa situação, te obriga a elevar seu nível de pensamento, ou o que Jesus faria nessa situação. Quem não é muito religioso, usa sábio, porque Jesus é o maior sábio de todos, já passou aqui, né? Que alguém conseguir decifrar o código, vir em corpo e não pecar, é a maior sabedoria encapsulada numa carne. Vocês concordam comigo ou não? Mas, Marçal, Salomão foi o mais sábio. Salomão terminou mal, gente. Vocês têm que aprender. Jesus não terminou mal. Jesus terminou obedecendo, que é o melhor método de terminar a vida. Terminar obedecendo. Ou seja, a maior sabedoria é aquele que teve em corpo e não falhou. Salomão foi da hora. Tem gente que às vezes não entende. O dinheiro do Salomão, dinheiro de 3,5 trilhões. Vocês sabem disso ou não? Que a riqueza do Salomão nos dias de hoje é 3,5 tri. Teve gente que já passou na terra que já teve. É ditador, né? Aquele cara que chegou num país e tomou posse da riqueza, que já chegou a bater 100 tri. É um absurdo de gente na terra. É claro que é corrigido, né? Porque nem existia esse dinheiro na época. O que acontece? Se você aprender a fazer perguntas, você vai se sentir menos ofendido, você vai ter menos sentimento patético, você vai ficar menos desanimado, você vai ficar um monte de coisa que você fica estragando seus sentimentos, as suas emoções, só de fazer perguntas você não vai estar assim mais. Por exemplo, toda vez que eu ia discutir com um jornalista, as primeiras perguntas que eu fazia era para descobrir quem era a pessoa. E eu vi o que irritava ela, o que dava segurança para ela. Eu não fico focado no embate. Porque se você focar no embate, você não treme assim? Pode pôr minha mão, fica assim, do mesmo jeito. Pode ter qualquer tipo de situação. Por quê? Porque isso aqui é sabedoria. O judeu ensina seu filho desde pequeno a fazer pergunta. E depois que eu descobri essa arte, inclusive eu fiz um livro disso, de tanto que o povo pediu. Eu nem sei, tem esse livro aí? Alguém sabe falar aí? Eu acho que deve ter um aqui. Mas eu falando aí atrás, não deve ter não, né? A arte de fazer pergunta é o seguinte. Você aprendeu a fazer pergunta. Quando uma pessoa falar assim para você, eu estou um investimento aqui. 3 perguntas desmonta qualquer malandro. Se você aprender a fazer pergunta, na hora que você entrar numa negociação e fizer essas perguntas, o negócio está fechado. Marcelo, você está brincando? Eu estou te falando. Perguntas são mágicas. Se você fizer as perguntas corretas, essas perguntas elas podem travar negócios ou destravar negócios. Por exemplo, hoje um sócio estava alugando um prédio meu, aí ele pegou e falou assim, cara, mas o aluguel está caro. É muito engraçado, tenta negociar comigo. Você não fez uma pergunta, então você fez uma afirmação, certo? E um dos grandes negócios que eu tenho na vida é locação. Não sei se vocês sabem disso. Eu domino, assim, 80% do meu patrimônio é imobiliário. Então eu fico o dia inteiro jogando banco e imobiliário. Aí o cara vem e me fala, ao invés de fazer uma pergunta, esse aluguel está caro. Aí a primeira coisa que eu pergunto é, você está trabalhando pouco? Porque quem trabalha muito nunca acha nada caro. Porque aí eu vou para cima do cara porque ele não fez uma pergunta. Aí ele falou assim, mas vai ter carência? Aí ele fez a pergunta. Aí eu respondi, eu sou resolvido emocionalmente. Você é resolvido emocionalmente. A gente tem problema de carência? Aí o cara fica desmontado. Não tem nada a ver a resposta, entende? Mas como o cara está ali tentando de toda forma, eu falo, vamos fazer o seguinte, para tirar essa impressão, vou resolver seu problema. Por que você está com esse problema? Eu fiz pergunta. Ele falou, não, por causa do outro lugar onde eu estou. Então, quem é o dono lá? Fulano, ele é meu amigo, pode deixar que eu resolvo. Resumindo a conversa, eu faço as perguntas, não tomo o tranco de ninguém e fecho o negócio do jeito que eu quero. Dos dois lados. Estou ajudando ele na outra ponta, fechar um contrato, finalizar o contrato onde ele está alugando, e na outra ponta, fechando um contrato comigo.
Aí você fala, ele é seu sócio. Sim, eu também vou pagar o aluguel que é do meu prédio, mas ele é meu sócio. Por que eu estou te falando isso? Porque não adianta você achar que o negócio é ou não é. Você tem que virar uma máquina de fazer pergunta. Se você souber uma técnica de fazer 5 perguntas sequenciadas a partir da primeira resposta, você chega em respostas que você nunca imaginou e você perderia apostas de 10 milhões de reais. Por exemplo, a mulher chega no marido e fala assim, primeira pergunta, por que você casou comigo?